Então, nós vamos iniciar nosso encontro de hoje. O encontro de hoje ele é muito específico, é uma parte que ajuda a entender a continuação do modelo clássico, né, da macroeconomia. Ah, eu vou fazer a exposição aqui bem breve, né, talvez no máximo de 25 minutos, no máximo 25 minutos, só para ter uma ideia do que significa essa parte monetária do dentro do modelo clássico, né, da macroeconomia. Nós vimos anteriormente o lado dos bens, né, o lado real, o lado da oferta, e hoje, né, é o lado da demanda, né, o lado, no caso aqui, pode chamar do lado monetário. Uma expressão que não cabe em todas as situações, mas a gente pode dizer o seguinte, que no encontro passado a gente viu um aspecto, né, uma dimensão do modelo clássico, e hoje nós vamos ver outra dimensão, muito mais reduzida, mas o que importa é principalmente as conclusões, né? Tanto o percurso que a gente vai fazer. A, a apresentação que eu vou fazer é baseado no baseado aqui nesse livro do Richard Freud, né, de macroeconomia, porque o manual que nós vamos utilizar ele está mais lá para frente, é colocado de uma maneira mais detalhada. Significa que nós iremos rever algumas coisas que da apresentação de hoje. Então, vou passar aqui e o título, né, dessa discussão de hoje, né, que é a parte da moeda, né, e a parte do juros. E essa apresentação tem três sessões. A primeira começa com a teoria quantitativa da moeda. Eu tenho a impressão que vocês já viram esse tema em disciplinas anteriores, na economia, talvez, e também em outras disciplinas. Né? E o que a gente vai fazer aqui é dar uma ideia, mas uma ideia dentro tanto do contexto do que ela é propriamente dita, mas para a gente associar com as conclusões dentro do modelo clássico, né? Macroeconômico clássico. Então, a teoria quantitativa da moeda é uma abordagem, né, que ela remonta lá ao século XVIII e o século XIX, que a gente não vai ver nada disso aqui. Estou só falando um pouco do histórico da teoria quantitativa da moeda. E ela se constituiu essencialmente numa luta, num trabalho, né, daquelas pessoas que estavam dentro dos cargos públicos, buscando administrar a moeda, seja os lá no século meados ali do século XVIII, né, quando a Inglaterra estava em guerra permanente com a França, seja no século XIX também, quando o padrão ouro da Inglaterra também estava com dificuldades e a Inglaterra tentando se dissociar do lastro monetário, emitir moeda sem lastro, mas teve muita pressão em relação a isso e ela teve de voltar é, com o padrão ouro puro em 1844, não, na segunda metade do século XIX, devido a essa polêmica. Então, diferente de muitos desenvolvimentos teóricos de hoje, a teoria quantitativa da moeda ela surgiu, se desenvolveu, né, por, pela uma pressão, né, das próprias situações que eram postas. Como administrar a moeda, como cada país poderia administrar a moeda.
E isso de certa forma, interessante, né? Porque se a gente pegar um lado mais teórico da teoria quantitativa da moeda, ela surgiu de filósofos, né? Se você pegar assim, o próprio John Locke, né? Foi um dos primeiros a fazer uma certa associação dessa questão da quantidade de moeda com o nível de preço. Mas, como eu falei, ninguém vai ver nada disso aqui. A gente vai direto para a, a forma que ela é conhecida atualmente. Né? Então, ali no final do século XIX, início do século XX, você teve essa mudança, que nem eu falei, né? Que nem eu falei, não. Essa mudança da importância econômica do mundo, saindo da Grã-Bretanha para os Estados Unidos, né? Isso faz com que aquilo que nós encontramos, aquilo que nós estudamos, a teoria quantitativa da moeda, já seja uma primeira versão que foi desenvolvida nos Estados Unidos pelo economista Fisher, né? Irving Fisher. Todos os desenvolvimentos anteriores, e, de certa forma, se tornaram na base, né, da teoria quantitativa da moeda, eles chegou no início do século XX, ali por 1900, o ano 1911, por aí assim, e o Irving Fisher pegou e organizou de uma forma, tá vendo, que sintetizou toda a discussão de mais de um século, né, que tinha acontecido no final do século XVIII e todo o século XIX. Então, como eu falei, aí é o economista Fish, né, da equação de Irving Fish, e ela é conhecidíssima, né, por esse nome, né, da equação de Fish. MV equivale, né, corresponde a P multiplicado por T. Isso, o subscrito aí T, né, se refere embaixo ao tempo. Né? Então, e aí, o M, né, corresponde à quantidade de moeda, o V, a velocidade de transação da moeda, né, a taxa de circulação. Então, se quantos você tem uma determinada quantidade de moeda, né, em circulação, e quanto tempo é necessário, tá vendo, que essa moeda circule para que possa acontecer todas as operações num determinado tempo. O P é o índice de preços e o T é o volume de transações. Então, uma primeira observação que cabe aí é que ela não é uma igualdade, né? Porque ela não está dando uma explicação causal de uma variável em relação à outra. Está só dizendo que, informando que M vezes V corresponde, né, a uma certa igualdade, né, e de P multiplicado por T. E é interessante só lembrar, dessa questão aí, da primeira maneira que o Fichte fez, né, porque ele foi modificando, adaptando para facilitar o uso, né, da teoria quantitativa para explicar, para os propósitos, né, que ele queria explicar. Só esqueci de falar até então que todo esse debate que eu disse que aconteceu, tanto no final do século XVIII como durante o século XIX, tá, se refere à administração da moeda em relação ao nível de preço. Se a moeda valia mais ou se valia menos, e aí quando um pouco associado ao nível de preço. Quer dizer o seguinte, que quando você tem uma alta inflação, significaria que essa moeda teria um baixo valor se comparado com situações onde a taxa, né, de inflação, o nível de preço fosse baixo. E ele, nesse livro que eu estou colocando, ele coloca só um exemplo, no sentido de ilustrar. Se você tem uma situação, né, na qual você tem a quantidade de transações, né, valores, né, de transação de dinheiro, né, que foi transacionado na economia, P multiplicado por T, fosse 3.600 bilhões de dólares, né, e o M, 300 bilhões, tá? Você teria
é só, né, converter aí para achar a velocidade, né, teria uma velocidade de circulação da moeda de 12 bilhões. E aí é interessante por quê? Né? Interessante por quê? Que aí já dá uma certa possibilidade, né, de fazer mais comentários, de dizer o seguinte: quando é que se precisa de mais moeda, quando é que se precisa de menos moeda? Se você tem um V, tá dando, uma velocidade de circulação da moeda muito alta, significa que você precisa de menos moeda. Então, e o contrário, né? Se você tem uma circulação de moeda baixa, significa que você precisaria, para poder fazer com que todas aquelas transações fosse viabilizada, você teria a necessidade de a maior quantidade de M. E essa discussão ela vem até hoje em dia, mas só que hoje em dia está colocada de uma forma muito diferente, né? Ou seja, né, é, o governo, a partir de um determinado momento, para controlar o nível de preço, ele deve aumentar a emissão a quantidade de moeda de circulação ou diminuir, ou como é que ele faz isso, né? Como é que ele consegue administrar a quantidade de moeda que é, circula na economia. Até a década de 80, né, passada, 1980, boa parte da década de 1900, no início ainda da década de 1990, ainda era muito forte essa parte, essa questão de dizer que o governo precisaria controlar, calibrar o crescimento, né, da quantidade de moeda em circulação, porque aí seria uma boa maneira dele controlar o nível de preço. Essa questão foi perdendo força, e aí foi mudado e o governo estabeleceu já, ele não se preocupa tanto com essa questão de administrar um crescimento é, com um determinado índice, né, do crescimento da moeda, mas ele atua mais no campo, né, de graduar isso a partir da taxa de juros. Então, você tem, dentro do mesmo aporte teórico, né? Ou seja, quando veio lá do Milton Friedman, que dizia o seguinte, para que não tivesse problema, quando ele fez essa construção ali na década de 1950, 1960, né? De que os governos precisariam e deveriam controlar a quantidade, né, de moeda ofertada pelo um nível, né, pelo índice fixo, né, de crescimento de X% ao longo de um ano, por exemplo, em decorrência da taxa de inflação. Isso ali na década de 70 e 80 era muito forte, né, e nos manuais prevalecia essa ideia. Depois começou a perder força. E por isso que é interessante quando, mesmo nessa parte mais inicial aí da equação de Fichte, né, que você tem o M, quantidade de moeda em circulação, você tem o V, né, e o P vezes o T, aí você verifica assim, se a teoria quantitativa da moeda, ela tem, a sua natureza é explicar o nível de preço, né, porque, segundo eles, né, o M, um M maior ou um M menor, faria com que tivesse influência essencialmente no nível de preço, e aí a gente vai para essas questões. Quando é que precisa mais, quando é que precisa menos? E aí você entra já em questões atuais, né, de poxa, se o Fichte fez essa equação ali em 1911, né? Hoje em dia, tô dando tudo aquilo que ele falou, ainda tem uma relação com hoje. O que hoje a gente poderia pensar que poderia acelerar o ritmo, né, de circulação da moeda? Né? O uso do PIX, né, dos instrumentos, né, que pode facilitar bastante e, consequentemente, se a gente voltasse, né, para dentro dessa lógica aqui, né, você precisaria cada vez menos, né, uma quantidade cada vez menor de moeda em circulação para viabilizar
a mesma quantidade de transações. Então, se o PT, né, é 3, e aqui eu repeti, só, deixa eu ver aqui. Tá? Então, eu vou só repetir. Né? Agora, o que a gente vai passar aqui é para a nova versão da, da equação de Fish. Mantém o mesmo aporte de Fish, mas o Fish, mesmo propriamente dito, ele encontrou dificuldade em operacionalizar essa equação. E aí ele foi adaptar. Tá? É o seguinte, você tem aí a equação original, né? MV equivale, né, a PT. Aí ele foi substituído, tá dando o quê? MV é igual a PY. Aí vamos ver só o que é o Y e comentar um pouco, tá dando, de onde foi que veio a dificuldade e por que esse Y veio suprir essa possível dificuldade identificada. O M continua, né, novamente, né, correspondendo à quantidade de moeda. Aqui o V agora, já que você tirou o T, substituiu pelo Y, o V agora é a velocidade renda da moeda. Aqui atrás a gente tinha que o V era a velocidade de transações da moeda. Agora, devido a gente incorporar o Y, aí vamos ver, o V agora é a velocidade de renda da moeda, o número de vezes, a média, né, do número de vezes que a moeda é usada em uma transação envolvendo a produção corrente. O P é o índice de preços, né, como na equação original, e o Y é o nível de produção em termos reais. Aí só, é, por que passou dessa versão do nível de preços aí, ou do T, P vezes P para P vezes Y? Porque ele disse o seguinte, né, como o T corresponde às transações, a quantidade de transações, seria quase impossível a possibilidade de se calcular a quantidade de transações que uma moeda realiza numa economia. Aqui você tem uma variedade de transações muito grandes, oficiais, informais, ilegais, etc. Né? E aí o que foi colocado, né? Tirou a quantidade de transações pelo índice, né, que é o PIB da economia, da perspectiva da renda, né, porque aí já é medida, essa variável é medida, os governos já medem, né, o PIB da economia, então você já teria um valor, né, uma variável que o valor já seria fácil de você obter. É por isso que foi realizado essa adaptação, né, de tirar a quantidade de transações pela o PIB, né, pela a renda, o nível de produção em termos reais. Essa nova versão também determina o nível de preços apenas, né, determina o nível. O que está sendo colocado aí é o seguinte, né, que eu esqueci de falar quando estava na primeira versão. Que vai dizer o seguinte, né, que o M, o V e o T, na primeira versão, são variáveis que podem ser considerados, tá dando, quase constante não, porque o M não seria constante, mas muito difícil, tá dando, de mudar ao longo do tempo, né? Principalmente o V. Aí vai dizer o seguinte, mesmo na primeira versão, né, você estaria explicando a mudança na quantidade de moeda, não iria mudar a quantidade de transação, porque, dado que a sociedade, por a questão de hábitos ou por questões institucionais, não iria mudar com certa facilidade a quantidade de transação. Então, a equação original, né, estaria explicando basicamente as variações nos níveis de preço em função da mudança na quantidade de moeda. Da mesma forma, aqui também, né, essa nova versão também estaria explicando essencialmente, né, a determinação do nível de preço. A quantidade de moeda determina o nível de preço.
essa conclusão, tá vendo, é basicamente o que quer dizer, né, a teoria quantitativa da moeda, porque ela serve até um pouco para ser utilizada quando vai discutir as determinantes da inflação do nível de preço para a questão da inflação, né? E aquela ideia, né, de que o que explica essencialmente a inflação é a quantidade de moeda. Então, aqui está só repetindo, né? Tal qual a primeira versão, essa segunda versão também está explicando basicamente mudanças, a determinação do nível de preço. Então, o preço, né, seria a velocidade de moeda, a velocidade da moeda dividido pela renda, pelo PIB, né, multiplicado pela quantidade de moeda. Então, se qualquer mudança na quantidade de moeda, já que o V e o Y, né, mudariam muito pouco, o que explicaria a mudança do nível de preço seria essencialmente mudanças na quantidade de moeda, a oferta de moeda. Aí no livro, né, eu não consegui colocar aí, não consegui fazer duas coisas, nem colocar em termo de o V em cima e o embaixo, e nem colocar uma barra em cima do V e em cima do Y. No livro, né, tanto no V como no Y, tem uma barra, né, sobre essas duas. Aí está V e T, V e Y. Né? Sobre o V e Y da fração, a barra expressando que são variáveis fixas. Eu coloquei errado aí, não. Coloquei V e P, na realidade é V e Y. Tem uma barra em cima, eu não consegui colocar, e nem consegui colocar a fração normal, V em cima e o Y embaixo. Agora, entendendo, tem outra situação. Né? Já passamos, né, aqui a equação difícil, m vezes v correspondendo a p vezes t, depois m vezes v correspondendo a p vezes y, né, e que ela determina essencialmente o p, o nível de preço. Nível de preço é igual, né, a velocidade sobre o y multiplicado pela quantidade de moeda. Visto isso, tá vendo? Agora tem tá? Outra versão, tá? Que é do pessoal lá da Inglaterra, voltando lá para a Inglaterra propriamente dito. Né? E o macho, principalmente em torno do macho e do Cecil Pigou, né? do Pigou, dois dos principais economistas, né? Que organizaram como a economia começou a ser ensinada no final do século XIX para o início do século XX, principalmente o macho, eles mudaram, também fizeram uma adaptação e um pouco transformando a teoria quantitativa da moeda, a equação de trocas, tá? Numa equação de demanda pela moeda. Já que a gente viu, né, no encontro anterior, a gente está vendo, tá, a demanda pela moeda, não, né, a demanda, o estudo da demanda agregada. Já que a gente viu no encontro anterior sobre determinação do produto, né, e do emprego, basicamente pelo lado da oferta. E como é que esses autores, né, principalmente o Macho e o Pigou, que é eles colocado, né, a abordagem de Cambridge, né, porque eles eram economistas lá de Cambridge, lá em cima, e eles fizeram um pouco, tá dando essa adaptação para dar uma outra utilidade, além de explicar o nível de preço. Como mudança na oferta de moeda afeta o nível de preço, aí eles começaram a fazer as mesmas coisas, né, que o Fichte já tinha feito. Né? Bom, a explicação vai ser a mesma, no entanto, a equação deles vai ser como uma equação de demanda de moeda. Né? A abordagem de Cambridge, né, a versão da teoria quantitativa da moeda, centrada na demanda por moeda. Né? A preocupação é entender o tempo entre o recebimento e o gasto da renda. Então, na versão anterior do Fichte, você não tinha essa preocupação aí, tá vendo,
processo de compra e de venda, tá? E o momento que o indivíduo, tá? As empresas, recebem a sua renda e o momento que gasta. O que eles vão agora se preocupar um pouco para também explicar dentro da equação de trocas? Eles dizem o seguinte, né? A gente quer saber o que leva, qual é o determinante no tempo dessa equação aí, como é que a gente utiliza ela, para saber qual é o determinante que faz que os indivíduos, né, e as empresas elas demandem moeda. Demandem moeda por quê? Porque eles passaram a considerar o seguinte, né, a questão do encaixe, né, de recursos, que é tipo dizer assim, você tem se o indivíduo recebe uma quantidade de renda no início do mês, ele vai passar todo o mês utilizando esses recursos que ele recebeu no início do mês e vai acabar esse recurso, em tese, no final do mês. Tá? Como é que a gente explica, como é que a gente entende, né? Como é que ele demanda moeda, como é que ele vai gastando e permanecendo com um certo tipo de moeda ao longo do mês, né? Essa distribuição. Aquele dia seguinte, né? Que os indivíduos, né, seriam um depósito, né, nesse intervalo entre o recebimento e o gasto dos recursos. É claro que essas explicações vão ficar muito sofisticadas, né, com teorias lá para frente, a respeito, né, principalmente da teoria do Milton Friedman, da teoria do Franco Modigliani, tá, etc. Mas aqui nós estamos tratando basicamente, tá, dessa primeira iniciativa que a modificação da teoria quantitativa da equação de trocas, né, ela foi modificada pela os acadêmicos, né, de Cambridge, lá da Inglaterra, e deram essa conotação de explicar a demanda por moeda, né, dos indivíduos, considerando um pouco diferente do entendimento da equação do Fish, né, que não levava isso em consideração, e agora eles passaram a se preocupar. Né? Poxa, se cada indivíduo que recebe o recurso, ele é tipo um depósito ali entre o momento que você obter aquela renda e o momento que você gasta. Aí ele vai dizer o seguinte, sendo que o indivíduo vai manter os recursos, né, considerando que naquela época deles, né, os depósitos não eram remunerados, o que levaria, né, esses indivíduos a manter recursos, né, a manter os recursos, a manter moeda, né, de posse, como se esses recursos não seriam remunerados. Aí ele vai dar essa explicação. Macho e outros economistas de Cambridge consideram que a demanda por moeda seria uma proporção da renda. Então, você ganha um valor X no determinado momento e você vai demandar moeda, né, por um valor tal, né, um percentual X qualquer, né, daquela renda que você obteve, né, em cada momento diferente. Né? Então, da quantidade de recursos que você tem. Aí, colocado, né, que a demanda por moeda, o MD, né, seria igual ao K multiplicado por P e o Y. No caso aí, o K, tá, o K seria uma adaptação, tá vendo? O K corresponde o inverso da velocidade de moeda. O que foi que eles fizeram aí? Tá vendo? Então, se você poderia dizer o seguinte, tá? Aí você tem as mesmas variáveis, né, da equação de cima, de Fish, tá? Mas só que agora você tem um K. Tá? E o K é o quê? Esse K é o inverso da velocidade da moeda. Da velocidade da moeda. E vai dizer o seguinte, né? Demanda por moeda aí, o MD, né, é igual, né, o K, versus da velocidade da moeda, multiplicado pelo P e o T. E mais, o que é mais, né,
decisivo aí, está vendo que o K aí, pela própria ideia, né, do macho e dos outros, está vendo que a demanda por moeda, tá vendo? Ela é a função essencialmente, né, da renda. Né? Se você tem mais rendas, né, ou menos rendas, tá vendo? Mais você vai demandar moeda de acordo com o valor do K. E é claro que também, né, se os preços forem maiores ou forem menores, também vai ter uma influência, né, na demanda por moeda. Então, repetindo aí, né, a equação aí da vertente, né, da equação de Cambridge, né, demanda de moeda vai ser igual ao K. O K é o inverso da velocidade de moeda, multiplicado pelo P, multiplicado pelo Y, né, que é a renda real, né, ou seja, poderia ser o PIB real, mas eu estou falando de renda, que é o produto real da economia. A demanda por moeda seria uma proporção, K, né, da renda nominal, que implica, né, que o P, o nível de preços, uma proporção da renda real, né, multiplicado aí pelo o nível de preço pela renda, só que o nível de preço aí determina, né, a demanda de moeda, mas não menos. Mas o que ele está dizendo, essencialmente, né, é que o que maior determinante, né, da demanda de moeda pelos indivíduos é o nível da renda, né, nominal, né, que é recebida no início de um determinado período. Do equilíbrio, né? Aí você tem, né, que quando a gente está falando aqui da questão de nível de preço, etc., teoria quantitativa da moeda, é claro que, à medida que você fala demanda por moeda, também está falando em oferta de moeda. Ela diz o seguinte, nessa situação, né, que eles estão tratando de que a demanda de moeda seria determinada, né, pelo K multiplicado pelo nível de preço e pela renda real, né? Quando é que estaria em equilíbrio? É quando a oferta exógena da moeda se igualasse, né, à quantidade de moeda demandada. Por que ele chama oferta exógena de moeda? Porque seria essa quantidade de moeda ofertada seria determinada, seria estabelecida pela autoridade, né, pelo governo, e, consequentemente, é uma variável exógena. Então, mas aí você estaria no equilíbrio quando a quantidade demandada fosse igual à oferta exógena de moeda. E, desde desse período aí, essa questão de que a oferta é determinada pelo governo se manteve, ou seja, geralmente, né, muitas das teorias ela vai se remodelando, vai se ajustando ao longo do tempo no campo da macroeconomia, mas uma das ideias, né, que foi definida ali já no século XIX se mantém até hoje, né, de que a oferta de moeda em todos os modelos ela é estabelecida pelo governo. Então, no equilíbrio, né, o M é igual à demanda por moeda, que é igual ao determinante, né, da demanda de moeda, o K multiplicado pelo P e multiplicado pelo Y, que é a renda real. Como o K é fixo no curto prazo e Y, né, é determinado como antes, né, pelas condições da oferta, a equação de Cambridge também se reduz a uma relação proporcional entre o nível de preço e a oferta de moeda. Então, em resumo, todas as três ações que a gente viu aqui, elas explicam a mesma coisa, né? Variações no nível de preço em função de mudanças no nível na magnitude da oferta de moeda. Agora, aqui a gente tem, dando sequência, até aqui nós acabamos essa parte da explicação da teoria quantitativa da moeda até esse período aí do século XIX e início do século XX. Né? Porque depois você tem a versão do Milton Friedman, ali da década de 1950, e nós não estamos tratando aqui. Então, essa abordagem, essa discussão que foi feita aqui, para os propósitos, né, do modelo clássico, macroeconômico clássico, ela foi tratada essencialmente
a teoria quantitativa da moeda até o início do século XX, né, quando o Fichte, né, formalizou lá de que o M, né, vezes o V é igual ao P vezes o Y, na segunda versão, quando substituiu o T pelo Y, ou mesmo aqui, né, como está tratando a determinação, né, da demanda de moeda, que os indivíduos demandam moeda em função do percentual da renda. Aqui você tem outra pega, né, a curva lá, a equação, né, da teoria quantitativa, né, e vai fazer uma discussão sobre a curva de demanda agregada. Curva de demanda agregada. E aí eu coloquei diretamente como é que eu chamo aqui, o gráfico, né, para fazer a apresentação no sentido de ir direto no que nos determinantes aqui. E o que ele está tentando mostrar aqui? É que você tem no eixo horizontal, você tem o produto, né? E no eixo vertical, você tem aqui, e no eixo vertical você tem o nível de preço. Você tem, aí ele coloca alguns números, né, para ilustrar, né, para dizer o seguinte, né, dizer assim, a curva de demanda, né, agregada clássicas mostra a combinação do nível de preços e o produto real. É consistente com a equação da teoria quantitativa, o P vezes a renda, né, a renda real, que corresponde ao M vezes V, a segunda versão da equação de Fichte, né, para um determinado estoque de moeda. E uma velocidade de circulação fixa, a barra aí está correspondendo em cima do V, né, está dizendo que esse V ele é fixo. Aí ele coloca os exemplos aí, o primeiro exemplo, se você considerar na curva de baixo, né, que você tem uma oferta de moeda de 300, né, e supondo que a velocidade de moeda seja 4, pontos como P12 e no eixo vertical e Y no eixo horizontal 100, ou P6 no eixo vertical e Y200 no eixo horizontal, ele multiplicado, né, que corresponderia à multiplicação do PY, né, que é igual a 1.200, né, corresponderia a tendo um M vezes um V em cada caso. Né? Então, em cada ponto desse, né, vocês teriam uma correspondência entre o produto e o nível de preços, né? Teria uma quantidade de moeda, né? Você teria um valor, né, qualquer, né, de moeda de 300, né? E em cada ponto desse, né, do produto e do nível de preço, né, você teria os pontos na quantidade, na curva de baixo aí de 300. Aí vai dizer o seguinte, estão sobre a curva de demanda agregada. O aumento do estoque de moeda, aí o que a equação, né, de Fichte está explicando? Está explicando, né, o que determina o nível de preço. Ele vai dizer o seguinte, e se você aumenta, né, o estoque de moeda, né, de M, de 300 para 400, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai ter uma curva, né, acima, né, da curva de 300, né, porque os preços, né, variam em correspondência proporcional à mudança, né, na quantidade de moeda. Então, o que ele está explicando aí, né, nessa curva de demanda, né, de demanda agregada clássica, é essencialmente isso. Agora, a gente já pode até lembrar o fato, né, de que é o seguinte, que a equação vai servir só para isso, né, porque a gente viu no encontro anterior de que o lado da demanda não muda, né, não influencia, não determina as variáveis reais, né, como o produto, como o emprego e a taxa de juros.
Então, é interessante que já fica estabelecido aí o quê? Que a curva de demanda agregada clássica essencialmente vai explicar as variações no nível de preço. Aí você teria, né, como foi dito anteriormente, né, a questão do equilíbrio da a oferta e demanda agregada, mas aqui você tem o quê? Do encontro anterior, que a gente viu que a curva de oferta agregada ela é vertical, né? E aqui ele vai mostrar, tá vendo, nesse outro gráfico, o que acontece com mudanças, né, no nível no estoque de moeda. O que vai acontecer? Na oferta, nas variáveis reais, nada. Então, você tem o gráfico aí igual ao gráfico anterior, só adicionando agora a relação entre oferta agregada e demanda agregada. Eu já falei anteriormente que quando você vai mexer na parte de demanda agregada, vai mexer só nas variáveis nominais, não vai mexer nas variáveis reais. Então, assim, os sucessivos aumentos do estoque de moeda de M1 para M2 e depois para M3 deslocam a curva de demanda agregada para a direita, de Y, né, subscrito D, né, das sucessivas curvas, né, de YD para YD do M2 e para YD M3. Ou seja, o nível de preços aumenta, né, para P1, de P1 para P2 e depois para P3. O produto que é completamente determinado pela oferta permanece inalterado. Então, isso aí é um pouco que basta, né, para um pouco expressar que mudanças, né, na demanda agregada não vai ter influência nas variáveis reais no nível do produto, no nível do emprego. No nível do emprego. A determinação, aí aqui já é outra questão que é colocada a respeito da taxa de juros. E aqui eu vou dizer direto, né, a respeito, né, de como é determinado a taxa de juros, que é outra grande polêmica que vai ter diferentes explicações, né, ao longo da passagem de uma teoria para a outra na macroeconomia. No caso clássico aqui, a taxa de juros, né, a taxa de juros, ela é determinada essencialmente pelos chamados fundos emprestados, né, pela demanda e oferta de fundos emprestados. E aí ele vai fazer, tá, toda uma explicação um pouco detalhada e engenhosa, né, a respeito tanto das famílias e do governo. Tá, como é que as empresas, né, ou mesmo os indivíduos, eles buscam, né, recursos emprestados e como é que eles ofertam recursos. Fazer o seguinte, né, e, geralmente, tá vendo, quando, somente as empresas, né, ela quer modificar, quer aumentar a sua investimentos, né, eles estão atrás de recursos, né, estão atrás de recursos para aumentar os seus investimentos. E o governo, né, quando ele quer aumentar ou diminuir a quantidade de recursos, né, que ele usa, né, para fazer face aos seus gastos, ele vai vender. Aí ele coloca, né, as três maneiras do governo fazer isso, né? Ou comercializando os títulos públicos, né? Ou mudando a quantidade de moeda, ou mexendo também na questão da tributação. O que interessa, né, basicamente aqui, para a gente, seria a questão do governo mexer na quantidade de moeda, já que estaria se trabalhando aqui com a questão da teoria quantitativa, né, de se mudar a quantidade de moeda em relação ao nível de preço. Tanto as empresas, né, como os governos, a gente vai dizer o seguinte, né, no caso das empresas, né, também as empresas vão trabalhar com a compra e venda de títulos públicos. Né, quando ela quer demandar recursos, né, vende títulos, né, quando ela quer emprestar, né, ela compra títulos públicos. E tem uma relação direta com a questão da poupança, né, e o consumo.
Ele vai fazendo tá vendo, essas ligações de cada uma, tá vendo, desses conceitos. Mas aí o que ele, como é sintetizada essa questão? Tá. A taxa de juros é determinada pela oferta e demanda, tá vendo, de empréstimo, né? Se você está, aí você vai dizer o seguinte: se você tem muito recurso, né, é, para ofertar muita poupança, significa que você vai ter uma redução na taxa de juros. Se você tem pouco, você teria uma tendência a aumentar a taxa de juros. No campo, né, da questão dos investimentos, ele vai dar toda aquela explicação que isso aí muda pouco, né, de uma teoria para outra. Né? Dizer o seguinte: se alguém está atrás de fazer investimento, o que vai determinar aí esse investimento? Né? Taxa de juros mais elevada vai dificultar investimento, taxa de juros menores vai facilitar os investimentos. Colocando todas, né, essas categorias, né, aí ele vai mostrar, tá, com a definição de que o que determina a taxa de juros do modelo clássico é o encontro entre a procura, né, e a oferta, né, de fundos emprestados. Aí vai mostrar o que acontece no gráfico, se a gente pudesse, né, fazer uma síntese da síntese, né, só pelo gráfico. Né? A taxa de juros de equilíbrio, né, é aquela que iguala a oferta de fundos de empréstimo. Essa é a lembrança fundamental. Né? Fundos de empréstimos é porque a procura e a oferta de fundos emprestados é que vai determinar a taxa de juros. Então, a taxa de juros de equilíbrios é a que iguala a oferta de fundos emprestados, que consiste na poupança do período com a demanda de fundos emprestados, que consiste nos investimentos, somado à parcela do déficit público financiados, né, por títulos do governo. Então, o que a gente poderia dizer é o seguinte, né, que quais são os dois agentes, né, que estariam envolvidos aí, né, as empresas, né, também as famílias e o governo. Todos esses três agentes, né, estariam participando do jogo, né, de oferta e de demanda dos fundos emprestados. O que ele está mostrando aí, né, se você tem, né, na, no eixo horizontal, os fundos emprestados, no eixo vertical você tem, né, a taxa de juros. Então, você teria uma situação de equilíbrio, né, quando a demanda e a oferta de fundos, né, eles se interceptassem. Isso, tá vendo? O bom disso, tá vendo, é que quando você sai dentro do modelo clássico propriamente dito, né, para verificar se o governo adota alguma medida para que vai acontecer, vai influenciar ou não a taxa de juros. O declínio, aí ele faz uma, aqui uma situação na qual, tá vendo, você tem uma possibilidade de o declínio, né, da demanda por investimento. O que aconteceria, né, com a taxa de juros? Um declínio autônomo dos investimentos desloca a curva de investimentos para a esquerda, de I0 para I1, de 0 para I1, que corresponderia, né, à distância aí do delta I. A taxa de juros de equilíbrio cai de R1, R0, né, para R1. Então, sempre quando nos livros, a taxa de juros sempre é expressa aí, ou em I mesmo, propriamente dito, né, ou em R. À medida que a taxa de juros de equilíbrio vai caindo, há um aumento nos investimentos, induzido pela taxa de juros, já que a taxa de juros, nesse caso, se fosse o principal determinante do investimento. A taxa de juros iria caindo, você iria aumentando os investimentos, correspondendo aí à distância B. Também há uma queda na poupança, na medida que reduz a taxa de juros, né? Induzida pela redução da taxa de juros, que é igual e simétrico ao aumento do consumo, respondendo aí à distância A.
os aumentos do consumo e dos investimentos, induzidos pela queda da taxa de juros, compensam, quando somados, exatamente a queda autônoma do investimento. O que ele está colocando aí? Né, que o que aconteceria com a queda autônoma, né, dos investimentos? Essa queda autônomos, né, seria anulada, né, já que iria cair a taxa de juros, também diminuiria a poupança e, aumentando o investimento e aumentando o consumo devido à queda da taxa de juros, iria anular a queda autônoma dos investimentos. Aqui ele faz um primeiro exercício, né, que é muito comum dentro dos livros de macroeconomia, dizer o seguinte: nós estamos fazendo isso, mesmo dentro aí, né, do modelo clássico, né, que, como eu falei, então essas teorias surgiram já dentro de uma luta muito grande de como administrar a moeda desses países ali no final do século XVIII, longo do século XIX e início do século XX. Né? E se você tiver o aumento dos gastos do governo, né, o que acontece, qual é o efeito do aumento, né, do gasto do governo? Aí ele vai mostrar, tá? Eu não estou colocando aqui, né, todo o desenvolvimento que ele faz, eu coloquei aqui no gráfico, né, diretamente no gráfico, só que tem uma explicação longa, né, a respeito, no entorno desse gráfico. Então, se você tem, né, o efeito de uma redução do imposto, né, é, é, do imposto de renda sobre a oferta. Né? Então, se, por acaso, né, o governo ele reduziria o nível de impostos, né, e isso aconteceria com a oferta agregada. Ele vai vou ler aqui a legenda, tá? Depois eu vou fazer um parênteses a respeito disso. Na parte A, né, do gráfico, só para ver que a parte A do gráfico, né, você tem o equilíbrio no mercado de trabalho, e o gráfico, né, correspondente ao produto, né, e ao salário real. Isso aí a gente só vai ver lá pela metade, né, talvez macroeconomia 1 a gente não veja, né, como é que se dá o equilíbrio no mercado de trabalho. Mas aí já que colocou, né, o gráfico do equilíbrio do mercado de trabalho, né, quando você, para explicar o que acontece, né, com uma redução do imposto. Na parte B, você tem a função de produção, que a gente já tinha visto, né? E na parte C, você tem a oferta e a demanda agregada. Então, vamos verificar aqui. Na parte A, né, correspondente ao equilíbrio do mercado de trabalho, a redução na alíquota marginal do imposto de renda de 0,4 para 0,2 aumenta o salário real após o imposto com relação ao salário real antes do imposto. Portanto, a curva de oferta de trabalho desloca-se para a direita. O emprego e o produto aumentam, como mostra na parte B do gráfico, né, da função de produção do gráfico. Esse aumento, né, da produção, aumento do emprego, é representado pelo deslocamento para a direita da curva de oferta agregada, né, na parte C. Então, ele está só mostrando, né, o que aconteceria se tivesse uma modificação, né, nos impostos, né, na quantidade, né, na alíquota de impostos. É interessante aí verificar o seguinte: isso acontecendo, você está fazendo uma modificação do lado da oferta, né, para que fique bastante sempre lembrado essa questão. Então, o capítulo é esse, né, a respeito, né, dessa segunda parte, do modelo, né, da discussão do modelo clássico, né, da macroeconomia. Na primeira discussão, né, do primeiro encontro, nós vimos o lado da oferta e aqui o lado da demanda. E no lado da demanda, como a gente viu todos os percursos, só vai reforçar para o modelo clássico de que você não tem um efeito nas variáveis reais. Se aqui fosse possível, né, fazer uma abreviação,
e dá um salto muito grande, né? Essa discussão, também a respeito de economia do lado da oferta, ela veio, né, e se revigorou bruscamente, né, no final da década de 1970, né, ao ponto de ser aprovada uma lei lá nos Estados Unidos com o nome, né, de um senador, o nome de um deputado e também o nome do presidente Reagan, tá vendo? No sentido de reduzir as alíquotas de impostos baseado, né, nessa ideia, né, de economia do lado da oferta, que são elas, né, que são as determinantes centrais, né, para mudar as variáveis reais. Então, seria isso e, né, eu vou fechar a apresentação. Alguém pode quiser fazer algum comentário, tá vendo? Por enquanto, relacionado com a apresentação. Eu posso, nesse caso aqui, desligar a apresentação para vocês terem algum comentário para fazer? Nada. Eu vou interromper a gravação.